Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre a te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos ventos e desejos a realizar. Pois as asas e o coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a temer, oh yeah. Senseiya, unidos por sua força. Senseiya, pegados até vencer. Muito boa noite, galerinha. Sejam todos bem-vindos ao canal do Carecão. Aqui é onde o Free to Play nunca fica na mão. Rapaziada, finalmente, né? Vamos lá. Tem bastante coisa pra gente falar aí. Eu tava estudando um pouco mais aqui os bonecos, né? Algumas composições, para poder passar para vocês uma coisa mais certa, né? Uma coisa mais assertiva, até porque tem muita variedade de Araia, muita variedade de composição e muita variedade de composição baseada em Araia. Então, para quem tá aí no late game, quem tá no end game, né? Aí a gente já começa a falar sobre Araia, já começa a dizer como é que funciona o esquema. Tem os bonequinhos novos, tem o Sukiô que é roubado pra um caramba, né? Pra não falar um palavrão, né? Porque ele consegue ser um boneco elemental que é melhor que um divino, na minha opinião, porque o bicho é roubado demais, né? O único que consegue matar ele diretamente até hoje com os testes que eu fiz, e ele tem que estar muito bem carteado, é o Ayakos de Garuda, né? Por causa do xizinho que ele coloca lá no início da partida, se eu não me engano é esse aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver, Ayakos. Por causa dessa habilidade aqui, ó, que é a tal da onda sombria, ela desativa tudo durante 20 segundos. Então aí o Sukiô não consegue se curar, não consegue ciclar as skills e por aí vai, né? Mas hoje, galera, nós estamos aqui para falar de outra coisa. Nós estamos aqui para falar da continuação dos Araias Divinos, né? E ficou faltando do Shunzinho, né? Ficou faltando do Shunzinho. Eu vou falar do Shun e vou falar do Shiryu, tá? Shiryu Divino, gente. Basicamente, Shiryu Divino. Vamos começar pelo Shiryu Divino. Shiryu Divino, basicamente, vocês podem ver que eu nem upei ele ainda aqui. Porque eu ainda tava fazendo os divinos, né? Aí terminei de platinar. Aí tava montando Yoguinha. Shiryu Divino, ele tem uma mecânica bem interessante, né? A mecânica do Shiryu Divino, acreditem se quiser, ele é um tanker de ataque. Mas ele é para atacar? Não, ele não é para atacar, mas ele quebra a defesa, tá? Ele é como se fosse um Shura em área, né? Vamos dizer assim. Porque, vamos lá, a primeira habilidade dele, que é a ult dele, né? O Cólera dos 100 Dragões de Rosan. A habilidade passiva. Quando o Shiryu está em campo, a defesa de todos os personagens além de você diminui em 40%. Ou seja, ele diminui a defesa de todo mundo em 40% enquanto ele está em campo. Não é no início da partida, não é durante um determinado tempo, não. É enquanto ele estiver em campo. Ao liberar ativamente, repele todos os inimigos depois. Depois causa 230% de dano de ataque e dobra o efeito de queda de defesa do inimigo, no caso, dois inimigos, né? Pelos próximos 10 segundos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o cara tá lá. Shiryu encheu a barra, ultou, ele dobra a defesa quebrada
de início de partida. Ou seja, o inimigo fica durante 10 segundos, depois que o Shiryu ulta, com 80% de defesa quebrada. Senhores, isso é muita coisa. Tá? É como se você zerasse a defesa de um inimigo. Tá? Quase isso. Vamos lá. Lança um impacto em todas as primeiras filas do inimigo, ou seja, na frontline, ele pega os dois da front, causando dano igual ao valor máximo de vida do alvo, 8%. A tradução realmente é um pouquinho complicada. O dano máximo não excede o dano de ataque do Shiryu, 15%. Ok. O level 4. Toda vez que a defesa do alvo cair em 1%, o dano total da habilidade será aumentado em 2%, até o valor inicial de 200%. Então, galera, ele dá um dano. Baseado na vida máxima do alvo. Tá? Ele é bom, teoricamente, a gente analisando aqui, ele é bom para combater tanker, né? Ou algum guerreiro, ou algum mob, algum boneco que tenha muito PV e trabalhe em frontline, tá? Limites extremos da alma de dragão. Desperta a alma do dragão no corpo, tornando o Shiryu imune a qualquer dano nos próximos 4 segundos. Level 3 dura 6 segundos. Ok. No caso, ele é imune a dano, não é imune a debuff. Lembrem-se disso. E o tal do selo do dragão, que é a passiva. Personagens identificados pela habilidade do Shiryu serão aplicados com o efeito de selo do dragão, que só causará dano ao Shiryu nos próximos 2 segundos. No level 3, isso vai para os 3 segundos. Ou seja, o selo do dragão nada mais é que aquela marca que ele coloca no início da partida, ele ulta e dobra a quebra de defesa, e aquilo também é um selo. E aquele selo, enquanto está no boneco adversário, faz com que ele ganhe mais tempo de imunidade, né? Ele fica meio que imune quase que o tempo todo, tá? A dano. Vamos lá. A armadura dele. A armadura do bonitão. A habilidade Cólera do Dragão tem um efeito de vampirismo de 50%, ou seja, ele ganha uma sobrevida. No nível 20, no nível 10, parece que ganha 100% de vampirismo, ou seja, ganha um roubo de vida, para ele ficar mais tanque. A duração do efeito do selo do dragão é aumentada em 1.5 segundos. Então ele fica 4.5 segundos, né? 4.5 segundos com o selo do dragão, ou seja, imune a dano, mais os 6 segundos da skill, tá? Então, teoricamente, ele tem quase 10 segundos de imunidade. Só que isso tem um cooldown, isso não é direto. E o nível 30 dele? Quando o Shiryu perder 90% de sua vida máxima, a habilidade Alma Máximo do Dragão será acionada automaticamente. Também aumenta a velocidade de ataque 60% e a aceleração em 30% até o final da batalha. Esse efeito só será acionado uma vez por batalha. Ou seja, quando ele fica quase na merda, né? Quase morrendo, ele vai dar o tal do Cólera do Dragão na frente, na frontline inimiga, com o roubo de vida que vocês estão vendo aqui, da habilidade, e vai ganhar uma cura, tá? Nesse meio tempo ele ganha velocidade de ataque. Todo mundo sabe que quando ele ganha velocidade de ataque, ele cicla as skills mais rápido, e com isso ele faz o quê? Ele consegue reativar a sua imunidade a dano, tá? Vamos para a constelação. O C3 do Shiryu, quando está na linha de frente, quando o próprio ou outro aliado da primeira linha inflige dano, a defesa do alvo ferido diminuirá em 30% por 5 segundos. Esse efeito não acumula. O C9 dele. Quando o Shiryu estiver na linha de frente, o efeito da habilidade Alma do Dragão terá efeito no outro aliado da primeira fila no mesmo tempo. Ou seja, além dele ficar imune a dano durante os 10 segundos, ele também dá essa imunidade para o outro aliado. Porém, ele fica imune quase 10 segundos e o outro aliado fica imune 4.5 segundos, 3.5 segundos. Enfim, ele fica imune 4 segundos, 3 segundos, e o Shiryu ele fica mais tempo imune por causa do C9, tá?
Então, galera, baseado nisso, nós temos, eu vou pegar um Shiryu qualquer aqui, galera, pra gente poder montar um Araia, né? Vou pegar o de Libra, tá? Baseado nisso, essa carta aqui, ó, já é uma que pode ser utilizada. Tem essa carta aqui, que essa carta ela dá bônus de vida, dá uma velocidade de ataque e dá dano. Por que ele precisa de dano? Ele precisa de dano para poder ter roubo de vida, para poder quebrar a defesa dos inimigos, para poder quebrar, se curar e ficar cada vez mais tanque, né? Que é baseado na skill como a gente falou. Então essa carta aqui é uma carta boa para ele. Carecão, a carta de pressa nele, a carta de pressa, será que a carta de pressa seria uma boa para ele? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu acho que a carta de pressa faria ele ficar, tipo assim, na realidade até seria uma boa, porém você tem que ver como você vai montar a sua composição. Se você montar uma composição tanque, né? Se você montar uma composição tanque, eu acredito que essa composição você possa utilizar uma carta de velocidade, tá? E você buildar os seus outros suportes com pressa e velocidade para você poder dar um sustain para tua front, tá? Agora, se você não for fazer uma build tanque e fizer uma build ofensiva, aí sim eu acredito que entre uma carta de dano, que entre uma carta de pressa, tá? Mas aí a gente vai ver mais pra frente. Então, a princípio, a carta de pressa pode ou não ser utilizada, você pode escolher, tá? Porém, existem outras prioridades. Para quem tem condições, pode buildar com pressa e velocidade. Quem não tem condições, dê preferência aos seus suportes, porque ele você pode trabalhar de uma forma mais tanque, né? Aí vem a segunda cartinha, esta carta aqui. Essa carta aqui, ela dá uma sobrevida pro Shiryu. O Shiryu já tem o ciclo dele de ficar imune a dano. Ele dá o Cólera do Dragão na frontline, recupera a vida. Essa aqui dá a esquiva, aumenta a cura que ele ganha, entendeu? E a vida dele quando abaixa 20%, essa carta maximizada. Essa carta maximizada, senhores, cadê a cartinha? Aqui. Essa carta maximizada, ela vai para 20%, recupera, quando a vida dele estiver abaixo de 20% pela primeira vez, recupera imediatamente 35% da vida. Ou seja, deixa ele mais roubado ainda em relação ao roubo de vida e ciclar a skill de imunidade a dano, porque o HP dele não vai cair, então a 30 dele não vai chegar nunca, tá? Essa carta aqui vai ser como se fosse um complemento do A30 dele. Então, excelente carta para ele utilizar, tá? A carta de pressa, como a gente já viu. Deixa eu ver. Vamos lá. Uma carta que pode ser utilizada nele, tá? Uma carta que pode ser utilizada nele é esta carta aqui, tá? Porque ela reduz o dano de habilidade de ciclo. Lembra que eu falei para vocês que ele fica imune a dano e não fica imune a controle? Então, existe um cara hoje que é o rei do PVP chamado Sukiyo de Taça. E ele tem um controle muito forte pela skill. Então essa carta aqui, ela travaria um pouco o dano que é sobre o PV max do Shiryu. E já que o Shiryu é tanque, ele tem muito PV, o dano do Sukiyo vai ser muito alto. Então a tendência é você ter uma carta como essa para você reduzir o dano que ele toma, tá? Excelente carta para esse momento agora, para esse mob, para esse PVP que a gente está tendo com esses bonecos da forma que está sendo agora, tá? Essa carta aqui, na minha opinião, tem que ter no Shiryu, tá? E uma outra carta muito boa também é essa aqui, que é a Dura Inflexível. Ela dá tenacidade, dá um anticrítico para ele, dá um bônus de defesa e reduz o dano que ele toma durante a vida inteira, a luta toda, em 35%, tá? É uma carta bem básica, mas é uma carta que ajuda e muito o boneco a ficar sobrevivido, ou seja, ele fica cada vez mais tanque, tá? E dessa forma ele consegue ciclar, ele consegue ficar vivo mais tempo, e enquanto ele está vivo mais tempo em campo, a defesa da galera tá defasada em 40%,
Se ele ultar, ele dobra isso aí. Então a vantagem do Shiryu divino, na minha opinião, é que ele fique vivo, tá? Ele vivo e ciclando as skills, ele consegue fazer a quebra de defesa, ele consegue se curar, ele consegue dar imunidade a dano para ele e para o colega da lateral, entendeu? E ele consegue fazer todo mundo funcionar de uma forma homogênea, tá? Se ele ficar vivo em campo, ele quebra a defesa de todo mundo. Ou seja, se alguém ultar e critar, pode ter certeza que metade do time inimigo vai todo para vala. Beleza? Agora uma outra carta que também pode ser utilizada nele, né? Já que ele não tem imunidade a controle, é esta cartinha aqui, que reduz os efeitos de controle, exceto por interrupção. Ou seja, interrupção é aquela carta que é o golpe do Mist, né, que joga pro alto, é o exílio do dragão marinho, por exemplo. Mas hoje em dia é muito difícil, né? Até porque time 1 a galera vai com força total. E força total você tem os divinos, você tem Poseidon, tem Deus da Guerra. Ninguém vai pensar em usar um exílio dessa forma. Na minha opinião é muito complicado. O Canon também exila, tá? O Canon exila e exila bastante. Porém, outros bonecos vão ciclar na frente dele, o Shiryu vai manter isso vivo, tá? Até porque o Canon foca quem está na frente dele. Então, quando você for fazer o counter, é só você botar o Shiryu na parte oposta ao Canon de Gêmeos, tá? Que o triângulo não vai pegar no Shiryu. Porque se pegar no Shiryu, ele vai ser exilado e tudo aquilo que ele faz não vai funcionar mais. Então, por isso que eu acho que para um controle, um congelamento, tanto do Sukyo quanto do Yoga Divino, um stun da Deusa da Guerra ou dos raios do Poseidon, na minha opinião, é uma carta que eu colocaria no Shiryu, tá? E com isso a gente fecha o set dele, tá? A gente fecha o set dele. A gente coloca essa carta aqui, tá? A gente pode colocar, vamos lembrar aqui, podem colocar pressa ou não, tá? Podem colocar pressa ou não, deixa a pressa aqui, pode colocar pressa. Vocês podem colocar essa cartinha aqui também, quando reduz o dano pela primeira vez, só que como ele é tanker demais, na minha opinião, não tem necessidade, porque ele já é tanker o suficiente para aguentar a primeira pancada. O problema é durante a partida, ele tem que ficar vivo durante a partida. Então, na minha opinião, essa carta aqui é importantíssima nele. E por último, a cartinha que a gente falou, que é essa aqui, a Calma Sem Distração. Na minha opinião, é o Araya perfeito, o Shiryu Divino, tá? Eu acredito que com isso aí ele fique vivo bastante tempo. Se você quiser deixar ele mais tanker ainda, você pode remover a pressa e você pode colocar. Deixa eu ver. A Coração como a Água, como a gente estava dizendo, né? Então você tem um cara bem tanker com bastante PV, porque tanto a carta Coração como a Água tem bônus de vida e essa aqui Sem Distrações também tem bônus de vida, tá? Muita defesa, você tem velocidade de ataque, você tem cura baseada em perca de PV. Então você tem um Araya completo do Shiryu Divino aí, tá? Bem competitivo, cauterando o meta atual, tá? E eu acredito que se for fazer alguma modificação, você pode substituir esta carta aqui por uma carta de pressa, tá? Porque essa carta ela já dá velocidade de ataque e você tem pressa aqui. Então você tem um combo de velocidade e pressa com roubo de vida e cura, redução de controle e redução de dano por ciclo. Beleza, galera? Esse foi o Araya do Shiryu Divino. Eu espero ter ajudado. Até a próxima!